Olha, se você tem uma Bíblia, abra essa Bíblia. Pedi para você abrir aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Diz assim: ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor um para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém? Digam graças a Deus. Podemos assentar. Irmãos, eu quero nesta noite conversar com você e quero falar com você hoje sobre crescimento. Amém? Diga comigo, crescimento. Exatamente. Você sabe que todo mundo que nasce cresce, não é isso? Se não crescer, ele fica entanguido, fica atrofiado, porque o processo de crescimento é uma das coisas que acontece normalmente, fisicamente, na vida de todo ser humano saudável. Mas eu quero nesta noite não falar com você sobre o crescimento físico, daquele crescimento que todo ser humano experimenta quando nasce, vai amadurecendo e vai crescendo. Mas eu quero falar de um crescimento espiritual, falar do crescimento emocional, falar do crescimento como pessoa, emocionalmente falando, que é sem dúvida alguma fundamental para que a pessoa esteja feliz, para que a pessoa de fato se encontre, para que a pessoa se sinta de fato uma pessoa realizada. E quando você lê a Bíblia, você percebe que a Bíblia, ela tem muitas referências falando sobre crescimento espiritual, sobre crescer espiritual, sobre melhorar. E quando uma pessoa não cresce, ele de uma certa forma começa a viver as fases da sua vida totalmente fora do seu tempo, e isso gera transtorno, isso gera atraso, isso gera uma série de consequências na vida de uma pessoa, que acaba então impedindo que ela seja totalmente feliz, acaba fazendo com que a pessoa viva uma vida espiritual totalmente entanguida, o que faz também com que a vida emocional se torne também uma vida totalmente atrofiada, e a pessoa de fato não consegue se encontrar como gente. Vejam bem, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos fala sobre crescimento espiritual. E a Bíblia diz para nós crescermos em tudo, diz a palavra de Deus. E eu quero neste momento falar com você sobre o crescimento espiritual, sobre a necessidade de crescermos espiritualmente. Sempre que Jesus chama alguém, ou que alguém se converte a Cristo, ou que toma uma posição, que toma uma decisão ao lado de Deus, quando ele toma essa posição, a primeira coisa que começa a acontecer na vida dessa pessoa é exatamente um processo de crescimento, se ele se adequar à visão de Deus e se adequar àquilo que Deus estabelece como regra para ele mesmo. Mas às vezes esse crescimento na vida das pessoas não acontece. Existem pessoas que mesmo conhecendo a Deus, mesmo conhecendo Jesus, ele não experimenta crescimento, ele não consegue ter um processo de desenvolvimento espiritual em sua própria vida, e a sua vida fica sempre de uma certa forma travada. Ele não consegue desenvolver, ele fica sempre agindo como criança espiritual, continua agindo como menino, espiritualmente falando, e esse processo de amadurecimento parece que não se processa na vida da pessoa, unicamente porque a pessoa se reserva, unicamente porque a pessoa não se dá a chance de poder melhorar, de poder crescer na presença do Deus Todo-Poderoso. E baseado pelo que nós podemos observar na Bíblia, dentro da própria palavra de Deus, esse crescimento tem que ser um crescimento de uma forma geral, que às vezes não acontece na vida de muitas pessoas. Por exemplo,
A Bíblia diz que nós temos que crescer para baixo. Crescer para baixo, no sentido espiritual, é ter raiz, ter firmeza, ter lastro, ter estrutura. E para você poder crescer para baixo, a Bíblia diz que você só consegue crescer se você adquirir conhecimento da palavra de Deus. Se você começar a adquirir realmente informações e conhecer a Bíblia e conhecer a perfeita vontade de Deus que está registrada na sua própria palavra, à medida em que você se aprofunda, à medida em que você conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus, você passa então a ter raiz, a ter lastro, a ter firmeza, a ter alicerce, a ter sustentação. A Bíblia diz que as pessoas que crescem assim, elas são que nem o cedro do Líbano, que tem as suas raízes na beira do riacho, e essa raiz se estende e dá uma estrutura muito forte a essa árvore, ao ponto então que ela se torna uma árvore sustentada pelas raízes que se estendem na beira do ribeiro. A Bíblia diz também que você tem que crescer para cima. Como é que nós crescemos para cima? Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós procuramos cultivar uma vida de oração, uma vida de cumplicidade com Deus, uma vida na presença de Deus, orando constantemente a Ele, tendo o hábito da oração, buscando a sua presença, se enchendo de Deus. Na medida então que você se enche de Deus, você começa a crescer para cima, diz a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz também que você precisa crescer para os lados. A Bíblia diz em Gênesis que José era um ramo frutífero que corria sobre os muros. Era um crescimento horizontal que também tem que acontecer nas nossas vidas. Que crescimento é esse? É aquele crescimento que nós temos nos nossos relacionamentos, nas nossas convivências. Quando nós não somos pessoas isoladas, mas somos pessoas sociais, que conseguimos nos dar bem com todo mundo, que conseguimos nos relacionar bem com todas as pessoas, conseguimos manter um relacionamento, uma convivência de paz com o nosso próximo. Isso, quando acontece em nossas vidas, é porque nós estamos crescendo horizontalmente. É quando nós conseguimos nos entender com pessoas, é quando nós conseguimos compreender pessoas, é quando nós conseguimos nos relacionar com pessoas, é quando as pessoas se sentem bem com a gente e conseguem se relacionar bem conosco. E esse crescimento espiritual, ele é fundamental para o nosso bem-estar, ele é necessário para estarmos bem, ele é necessário para que todos nós estejamos felizes pelo fato então de estarmos crescendo. Mas às vezes, essa realidade não se confirma na nossa vida. Às vezes crescemos em algumas coisas e não crescemos em outras. Tem pessoas que só crescem para baixo. Só para baixo. Não crescem para cima. Se tornam pessoas bitoladas, questionadoras. Tudo questionam. E só o conhecimento faz com que eles sejam mortos pela letra, pelo conhecimento, pela teologia. Mas a falta de crescer para cima tira deles a oportunidade de ter uma experiência com Deus. Essa experiência que só é possível quando você cresce para o alto. E tem cristão, tem seguidor de Jesus, que a cabeça é só letra, só teologia, só sabe questionar, só sabe criticar, só sabe olhar os defeitos dos outros, só sabe realmente encontrar defeitos em tudo que as pessoas fazem. E são cristãos às vezes que não têm uma experiência com Deus, que não têm uma vivência com Deus, uma experiência espiritual que é resultado do crescer para cima, porque imagina que viver com Deus é somente crescer para baixo, é somente ler, não aplicar nada e ficar totalmente bitolado. Isso é ruim, que a pessoa se torna um cristão problemático, um cristão extremamente questionador, crítico demais, e acaba não indo a lugar nenhum, porque não tem experiência com Deus, que acontece não fato de crescer para cima. Mas tem outros cristãos que só crescem para cima.
Acham que a vida com Deus é somente orar, 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 orar e buscar e tanta coisa, e não tem conhecimento nenhum, não tem base, ele só cresce, só cresce. E como não tem raiz, de repente cai, tomba e cai, e às vezes a queda é feia, e você para e pensa, mas como é? Ele era tão espiritual, ele orava tanto, o que aconteceu? Porque ele só crescia para cima, não crescia para baixo, não tinha sustentação, não tinha lastro para poder sustentar esse crescimento para o alto. E se torna uma pessoa fanática, uma pessoa extremamente isolada, uma pessoa também extremamente crítica, que consegue realmente ver pecado em todo mundo, só ele se torna certo, só ele é o correto, e isso também é um crescimento errado. E tem pessoas que às vezes crescem para baixo, crescem para cima, mas são difíceis de se relacionarem, são complicadas, ninguém consegue conviver com ele é problema, ele é dificuldade, ele não consegue ter amigos, ele não consegue ter pessoas ao seu lado, ele se torna uma pessoa extremamente solitária, porque quem tenta se aproximar dele, ele acaba jogando para longe, ele acaba expulsando a pessoa. Ele se torna às vezes um cristão que tem a necessidade de crescer para os lados e não consegue, por quê? Porque ele não consegue se relacionar bem com ninguém, não consegue agradar as pessoas, não consegue ganhar a simpatia de pessoas, às vezes é problemático, é brigão, é complicado, agride com facilidade, machuca, maltrata e tem uma tendência de se isolar, e todo o seu conhecimento e toda a sua experiência não vai fazer com que ele tenha uma vida social, por quê? Porque ele está necessitando que Deus trabalhe nele para que ele possa crescer horizontalmente. E às vezes essas necessidades faz com que as pessoas tenham uma vida com Deus pela metade, faz com que as pessoas não experimentem a plenitude da bênção de Deus sobre as nossas vidas, que vem através do processo de crescimento homogêneo, através de um processo de crescimento para todos os lados. E quando nós crescemos desta forma, além de nós conseguirmos realmente nos encontrarmos como pessoa, como ser humano, nós vamos perceber que a vida fica mais fácil, nós vamos perceber que Deus nos abençoa, nós vamos perceber que nós conseguimos entrar em caminhos de bênção de Deus, confirmados por Deus. Por quê? Porque nós estamos preocupados em crescer. Mas irmãos, voltando então para falar com vocês sobre nós, pessoas, seres humanos, nós somos complicados, nós somos difíceis para nós mesmos, somos difíceis para o nosso próximo, e também dificílimos para Deus, por aquilo que somos, pela maneira como agimos. E muitas vezes nós atribuímos os nossos principais problemas como uma ausência de Deus em abençoar a nossa vida. E nós achamos que a bênção de Deus, ela vai se concretizar em nossas vidas unicamente porque nós estamos chegando até Ele, orando e dizendo: Senhor, eu quero que aconteça isso, e tudo tem que acontecer como que num estalo de dedo. Mas eu quero dizer para você que toda a bênção que Deus tem para a tua vida, ela começa por você. Diga glória a Deus. A bênção tem que começar por você, e o primeiro passo que nós temos que dar, para então entendermos e compreendermos acima de tudo, que Deus tem o melhor para nós e que essa bênção já está à nossa disposição, nós só temos então que estarmos preparados para poder tomar posse. Tudo aquilo que Deus tem para nós, acontece no momento em que nós nos conscientizamos da necessidade então de melhorarmos em sua presença, de vivermos uma vida da maneira como Ele quer, de reconhecermos e realmente admitirmos que precisam acontecer mudanças em nossas vidas, por nosso próprio crescimento. E no momento então que nós admitimos isso e reconhecemos isso e nos submetemos a Deus, a sua palavra, às suas determinações, as coisas começam a acontecer. Diga glória a Deus. Precisamos às vezes amadurecer diante de Deus. E esse amadurecimento espiritual, como resultado desse crescimento, implica no amadurecimento emocional também. Porque às vezes nós pegamos 50, 60, ou 70 anos, ou 30 anos, ou 40 anos, e somos pessoas extremamente maturas.
E essa nossa imaturidade gera problemas e consequências e sequelas em nossa própria vida, com a qual nós sofremos e passamos momentos difíceis, tudo como consequência da nossa imaturidade, tudo como consequência da nossa falta de crescimento como gente, como pessoa, da nossa falta de crescimento espiritual, da nossa falta de crescimento emocional. Às vezes, nós somos Maria vai com as outras, tudo aquilo que falam para nós, nós ficamos emocionados com aquilo que falam, nos influenciamos por coisas ruins. Às vezes nós somos seres humanos levados somente pela emoção do momento, daquilo que estamos vivendo. As pessoas nos influenciam com facilidade para caminhos ruins, as pessoas nos influenciam com facilidade para posições erradas, e nós somos influenciados pela nossa meninice, pela nossa falta de maturidade, pela nossa criancice espiritual, pela nossa falta de crescimento. Mas Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer para mim, para dizer para você, para dizer para todos nós, que Ele, o Senhor, se nós quisermos, Ele tem uma proposta de crescimento e de amadurecimento para a nossa vida. E se nós aceitarmos essa proposta dEle, a nossa vida vai ser abençoada e tudo vai melhorar para nós. Diga glória a Jesus. Como é que nós somos imaturos? Muitas vezes, essa nossa imaturidade, ela fica clara na nossa vida por causa das escolhas que nós fazemos. E às vezes a nossa imaturidade nos influencia tanto que nós só costumamos fazer escolhas erradas. A falta de um crescimento, a falta de um amadurecimento real nas nossas vidas nos impulsiona sempre a escolher o pior, a escolher o errado. E quando nós realmente não temos essa maturidade, nós apanhamos muito. Mas não é de Deus que nós apanhamos, não. Nós apanhamos da vida. A vida nos dá umas lapadas violentas. E as peias que nós pegamos da vida dói muito. São doloridas, como qualquer surra. Mas Deus não tem participação na maioria dessas peias que nós pegamos em nossas vidas. Elas são consequências da nossa imaturidade e da nossa escolha errada pela nossa imaturidade. E você sabe o que acontece? Satanás se aproveita disso. Porque a Bíblia diz bem claro que ele é um oportunista. Ele se aproveita das tuas fragilidades para poder criar situações de sofrimento para você. Ele se aproveita das suas precipitações para que, usando o gancho nelas, ele crie situação de dor para a sua própria vida. E ele trabalha muito em cima disso, trabalha muito em cima da nossa imaturidade, trabalha muito em cima da nossa falta de crescimento espiritual. Ele aproveita a nossa imaturidade para nos empurrar para amizades erradas, para nos empurrar para convivências perigosas, para nos colocar em caminhos doídos, em caminhos doloridos. Ele aproveita a nossa imaturidade, a nossa falta de crescimento e a nossa criancice espiritual para nos influenciar da pior maneira possível, para poder gerar em nossas vidas aquilo que é típico do caráter dele, que é a obsessão de querer nos matar, de querer nos roubar e de querer nos destruir. E quando a Bíblia fala que ele tem essa obsessão de roubar de nós alguma coisa, não é somente as coisas materiais que ele pode roubar de nós. Ele tem a capacidade de roubar valores preciosíssimos em nossas vidas, como a nossa paz, a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa harmonia. Ele é então capaz de roubar coisas tão preciosas e coisas que são difíceis então de serem conquistadas.
porque ele age para tirar do homem exatamente essas coisas importantes. Ele age para poder roubar, para poder tirar a nossa paz, para poder tirar toda a nossa alegria e para poder gerar um caos em nossas vidas, aproveitando-se da nossa imaturidade e da nossa sabedoria para lidar com a nossa própria vida. E de repente você está aqui nesta noite, quem sabe, se sentindo envolvido dentro de uma situação que eu estou pregando para vocês. Talvez você reconheça que a sua vida está travada. Talvez você reconheça que você não consegue acertar uma. Talvez você reconheça que todas as escolhas e as opções que você fez até hoje foram totalmente erradas e geraram sofrimentos e consequências para a sua vida. Talvez você até mesmo admita que foi culpado de uma série de coisas referente às suas próprias escolhas e às suas decisões tomadas, e que de repente essas decisões e essas escolhas foi tomada assim por um homem, por uma mulher imatura, ou um homem maturo, por alguém que não pensou, por alguém que não consultou Deus, por alguém que não pediu a direção de Deus, por alguém que não se preocupou em crescer para baixo e crescer para cima e crescer para o lado, para estar consciente das escolhas feitas. De repente você reconhece que tudo que você está vivendo, tudo que você está passando, ou todas as dificuldades que você tem enfrentado, estão diretamente ligadas à sua falta de crescimento, à sua imaturidade, à sua incapacidade de crescer. Mas nesta noite eu digo para você, baseado pela palavra de Deus, que Deus tem poder para reverter a tua história. Ele tem poder para mudar toda a tua realidade. Ele tem poder para fazer com que tudo mude em sua vida. Ele tem poder para mostrar para você e dizer a você que você precisa crescer para baixo sim, precisa crescer para cima, precisa crescer para os lados. E se você não está conseguindo realmente obter esse crescimento, Ele tem meios para trabalhar em você, se você deixar, para fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura, para dar para você a estrutura emocional e espiritual que você nunca conseguiu ter. Ele tem poder para fazer isso, porque Ele é Deus, e Ele tem a capacidade de agir e de trabalhar na nossa alma. Diga glória a Deus. Talvez você esteja aqui, quem sabe, acreditando que não há nenhuma possibilidade de ser feliz. Eu acho que eu nunca vou ser feliz nem um dia. Acho que a minha vida acabou nessa altura, porque eu já não consegui acertar nenhuma. Acho que eu tentei acertar, eu fiz besteira. De repente você olha para trás, e o que você enxerga quando você olha para trás é uma sequência de fracassos, de derrotas, de decisões erradas, que geraram consequências doloridas. De repente você olha para trás e a história da tua vida não tem um crescimento, não tem uma melhora, não tem nada que possa fazer você se sentir realizado. Porque se de repente você conseguiu, quem sabe, se realizar materialmente, de repente você não está realizado emocionalmente, não está realizado espiritualmente ou familiarmente. Se de repente você conseguiu obter algumas conquistas importantes na tua vida, de repente você percebe que com todas as conquistas que você teve, você não está totalmente feliz e realizado. E quem sabe você não sabe nem qual é o caminho para poder se sentir realizado. Nem sabe nem que rumo tomar para poder se sentir uma pessoa satisfeita consigo mesmo. E eu digo para você nesta noite, que só tem um caminho, um rumo que você pode tomar para se sentir realizado. E esse caminho e esse rumo se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele disse: eu sou o caminho, falou Jesus. O caminho que você precisa trilhar. Eu sou a verdade que você está procurando. Eu sou a vida que você precisa ter. E quando Jesus fala de vida, Ele não se refere somente à vida eterna. Ele se refere à vida que você precisa viver aqui para estar bem, para se encontrar, para ser feliz. E quando você pega esse rumo e se deixa trabalhar por Deus, não há dúvida que você começa a experimentar esse crescimento
esse amadurecimento na presença de Deus. E nesta noite, você veio aqui na casa de Deus. E não pense você que você está aqui por acaso, que você está aqui porque não tinha outro lugar para ir. Você está aqui nesta noite porque Deus realmente queria que você estivesse aqui. Talvez você nem pensava em vir, você nem se programou direito, de repente deu uma coisa na cabeça, vou lá naquela igreja hoje. E Deus te trouxe aqui para quê, afinal, se Ele tinha propósito de trazer aqui? Ele te trouxe aqui para tentar te convencer que a proposta dele é boa e que Ele tem como mudar a história da tua vida. Diga glória a Deus. Que Ele tem como fazer coisas novas, Ele tem como amadurecer você, Ele tem como fazer você crescer, Ele tem como fazer você experimentar coisas novas, bênçãos novas na tua própria vida. Deus te trouxe aqui para dizer que todo o passado de fracasso, de impossibilidades que você viveu, de pendências, de alegria, de felicidade que ficaram aí totalmente pendentes, de atitudes tomadas que você já se arrependeu, que te geraram sofrimentos, que te geraram dificuldades, Deus quer dizer que Ele tem poder de escrever uma nova página da tua vida. Diga glória a Deus. E que essa página nova que Ele tem poder para escrever na tua vida, não é uma página com histórias de sofrimento, de tristeza, de dor, de choro, de angústias, mas Ele tem poder de escrever uma página nova de bênção, de amadurecimento e de crescimento em todos os sentidos para a tua própria vida. Deus tem poder para fazer isso. Se de repente você tem se sentido excluído do processo de alegria, de felicidade, de realização, se esse é o sentimento que passa pelo teu coração, um sentimento de exclusão com respeito à questão ligada à felicidade, ligada à vida abençoada, se você se sente excluído desse processo, se você sente que a tua vida por alguma razão ficou excluída e você se sente atrasado, você se sente fora do processo que você imaginou para você, quero dizer para você que Deus quer mudar tudo isso hoje. Ele tem poder para mudar e tenha certeza disso. Ele tem poder para dar uma reviravolta na tua vida. Ele tem poder para revolucionar a tua vida. Ele tem poder para fazer você experimentar coisas que você nunca experimentou de bom. Ele tem poder para fazer com que todas as tuas lágrimas se transformem realmente em sorrisos de alegria. Ele tem poder para pegar toda a história de dificuldade, de embaraço, de amarração, de entrave, destravar e começar a dar para você um tempo novo, um tempo de bênção, um tempo de vitória, um tempo de amadurecimento, um tempo de crescimento na presença dEle, para a glória do nome dEle, provando para você que Ele é o teu Deus e que tem proposta com a tua vida. Ele tem poder para isso. E nesta noite, você que está aqui, saiba, Deus quer te proporcionar esse crescimento para que a sua vida se torne uma vida melhor. Portanto, pensa nisso e te dispõe para Deus, te abre para Deus, te rende diante de Deus e diga: Senhor, faz o que tu queres fazer, realiza o que tu queres realizar. E na hora que você se abrir, se desarmar e se colocar diante dEle, Ele vai poder trabalhar nas tuas fragilidades, Ele vai trabalhar, vai agir, vai tornar possível o que parecia impossível, vai conseguir fazer na tua vida aquilo que você nunca imaginou que poderia ser feito. Portanto, pensa nisso e que Deus proporcione para você esse processo de crescimento no amor, na fé, no espiritual, nas convivências, nos relacionamentos. Que Deus possa proporcionar isso para você e que você passe a ter acesso a tudo aquilo que por alguma razão você nunca teve. Amém? Quero orar por você que está me assistindo agora, que de repente está precisando de força. Você acha que não tem mais nenhuma força, você acha que já não tem mais nenhum vigor para continuar lutando com as coisas que você está lutando. Mas nesta hora, ou neste momento, eu quero orar por você, pedir que Deus te ajude e te dê vitória sobre essas situações. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo dessa vida toda a perturbação, todo o problema que realmente está agindo na vida dessa pessoa, que tem conotação espiritual maligna, toda a força espiritual maligna, toda a perturbação, toda a angústia, toda a depressão, todo o desânimo,
toda obra do maligno. Eu repreendo dessa vida agora em nome de Jesus. Ordeno que essa perturbação saia, ordeno que esse atrapalho, que esse embaraço saia, ordeno que esse problema que está nessa casa seja repreendido em nome de Jesus. E que essa pessoa que me assiste agora seja abençoada, seja liberta, que a sua casa e a sua família seja liberta também, no nome de Jesus Cristo, assim seja. Amém. Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo.